Nos próximos capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar, tudo começa logo depois de o Adriano, que está conversando com o Simba, ele acaba revelando tudo ao Simba ali, que o Elias está com um plano contra ele, que ele não pode dar bobeira, porque se acontecer alguma coisa com ele, se ele cair, ele e o Simba também cairá. O Simba então questiona ele ali o que ele tem a ver com as cagadas dele ali. O Adriano diz a ele ali que toda cagada como ele está se referindo ali, ele também tem sua parte de envolvimento. O Simba diz que não, que nada a ver com isso e que a parte dele ele já fez, que ele já conseguiu cobrir os rastros dele, só que ele agora vai ter que se virar com esses daí, ou então ele vai ter que pagar uma bela de uma grana a ele para que ele apague todos os dois. O Adriano diz a ele que é justamente isso que ele está ali, e está ali para conversarem sobre um novo plano contra o Elias e a Verônica. O Simba então diz a ele que agora sim ele está falando a sua língua e pergunta ao Adriano qual plano ele tem contra esses dois aí. O Adriano responde a ele que o plano é bem simples, ele acabou de já falar ali que é só para matar eles dois. O Simba diz que concorda com ele, mas que isso tem que ter algum tipo de plano já arquitetado ali, porque se eles não conseguirem matar ele, ele é que pode acabar morto. O Adriano responde a ele que não está mais lhe reconhecendo, porque sabia que ele era um matador profissional ali e que agora está se perdendo em armar um plano contra duas pessoas. O Simba responde a ele que o caso não é esse, é que ele chegou de repente ali querendo que ele mate duas pessoas assim do nada, e aí fica muito complicado ele bolar um plano assim do nada, e pede a ele um tempo ali para que ele consiga arquitetar com seus passas ali um plano e garante ao Adriano que esse Elias e essa Verônica ele vai matar. O Adriano diz a ele que tudo bem e pergunta a ele quanto que ele vai lhe cobrar para fazer isso. O Simba fala para ele que no momento não vai poder dar nenhum valor a ele, porque ele vai ter que saber o grau de dificuldade que vai ser para matar eles dois, e também tem que conversar com seus parceiros, saber quanto que cada um vai querer se envolver, e logo depois disso que ele arquitetar tudo isso, ele repassa para ele os valores. O Adriano responde a ele que tudo bem, que vai ficar no aguardo do seu telefonema e que assim que ele conseguir um valor, ele diga para ele, porque ele quer deixar isso tudo preparado, e pede ao Simba que ele não falhe de forma nenhuma dessa vez. O Simba diz para ele não se preocupar, porque como ele nunca falhou com ele, dessa vez é que ele não falhará. O Adriano diz a ele que espera muito que isso se concretize da forma que ele está dizendo ali, e o Simba diz a ele que ele fique tranquilo e que ele vai garantir para ele que esse Elias e essa Verônica eles vão morrer. A Verônica diz a ele que eles têm que conversar o mais rápido possível, porque eles não podem dar bobeira naquele lugar. O Elias diz a ela que eles estão seguros ali e pede para que ela fique tranquila também, porque ninguém vai conseguir avistar eles ali. Só que é aí o problema, porque o Elias e a Verônica nem imaginam que nesse momento eles estão sendo fotografados. Enquanto isso, a Verônica pede para que ele e o Elias conte para ela como que está a relação entre o Adriano e a Natália. O Elias diz a ela que na verdade ele não sabe dizer muito sobre esse assunto, mas que o Adriano está seguindo ali firme e forte e que tem certeza que ele vai conseguir reconquistar a Natália. A Verônica pergunta o que ele acha disso e se ele vai conseguir de fato ela de volta. O Elias fica meio confuso ali e pergunta se ela está com ciúme do Adriano, e a Verônica diz que não, apenas ela quer atualizações e ficar por dentro de todo esse lance aí. O Elias diz que sim, eu sei, só que a Verônica diz a ele que eles têm que ficar esperto, porque o Adriano é muito ligado e que eles têm que saber tudo, exatamente tudo que anda acontecendo com o Adriano, porque qualquer bobeira que um deles der ali, a casa pode cair para todos eles. O Elias conta para ela ali que ele tem um plano que é infalível e que o Adriano nunca vai nem perceber que foi tramado por eles dois.
A Verônica responde a ele que está disposta ali para ouvir, só que antes ele ainda não respondeu a pergunta dela de como que está a relação entre a Natália e ele e o Adriano, porque ela quer saber de todos os detalhes, porque ela não quer entrar em um plano tão arriscado e colocar a sua própria vida ali em risco, porque o Adriano é o tipo do homem que ele fica ligado em tudo, e se ele descobrir que tanto ela e eles estão envolvidos em algo que futuramente irá acontecer com ele e ele conseguir se defender, vai ser o deles dois ali que vai ficar na reta. O Elias pede a ela novamente que ela fique tranquila, porque o Adriano não vai saber de nada, e diz a ela que sobre o Adriano e a Natália ele não sabe informar, apenas o que ele sabe é o que Cília diz a ele, e conta que o Adriano está disposto a reconquistar a Natália, aconteça o que for. A Verônica, por sua vez, balança a cabeça feito um calango ali, acreditando no que ele está dizendo, e o Elias fala para ela que o Adriano tem um plano ali e que ele vai colocar em jogo uma moça aí para que ele consiga de uma vez por todas tirar a Natália da casa daquele rapaz, o Vicente. A Verônica, por sua vez, pergunta ao Elias ali se ele sabe que tipo de plano é esse que o Adriano vai usar contra o Vicente. O Elias fica meio confuso ali e diz a ela que ela já está querendo saber demais, só que a Verônica diz que é como ela já falou, apenas ela quer saber de informações porque ela não pode dar bobeira ao Adriano, e que até parece que ele não conhece o Adriano, porque o Adriano é muito esperto para cair em qualquer armadilha que eles fizer ali sem que antes ele questione. Então ela está ali por conhecer o Adriano, questionando todos os passos e tudo que o Adriano vai fazer para que a casa dela nem o dele, do Elias, venha cair. O Elias diz que tudo bem, só que ele fica meio desconfiado ali, e ele fala pra Verônica ali que o Adriano tem algum tipo de plano que vai dopar esse rapaz aí, e essa moça vai dizer que tá grávida dele, não sei o que lá, e um monte de coisa aí vão inventar para que assim a Natália pegue em flagra, e quando pegar ela vai embora dessa casa e ela vai se hospedar onde? Justamente na casa dele, do Adriano, e é aí onde ele acredita que vai conseguir recuperar a esposa dele. A Verônica diz a ele que a Natália pode até não aparentar, mas ela é muito esperta e que acredita muito que é muito, mas muito difícil que a Natália caia nesse plano do Adriano. O Elias diz que ela é esperta, mas não tão esperta porque da primeira vez já caiu, porque ela mesma conseguiu seduzir o Adriano ali para cair nos braços dela. A Verônica fica pensativa ali e depois ela diz que acredita que a Natália dificilmente ela vai cair na mesma armadilha duas vezes. O Elias fala para ela que independente se ela cai ou se ela não cai, eles não estão ali para falar da Natália, e sim para falar do Adriano e colocar o plano deles ali em jogo, e eles não podem demorar, porque se eles não agir contra o Adriano vai agir contra eles. Natália vem ali e vê o Vicente desconsolado e já vai dizendo que não está entendendo o porquê que ele está ali, porque essa é a noite de núpcias dele, que ele deveria estar com a esposa dele, a Olga. O Vicente responde a ela que isso não vai acontecer, e a Natália pergunta como assim, porque ela não está entendendo. O Vicente então se levanta e declara para Natália que não se casou com a Olga. Natália, por sua vez ali, sempre boazinha, ela começa a entrar em choque, porque na verdade ela não sabe se fica feliz ou se fica triste, e diz ao Vicente que por favor que ele não diga a ela agora que ele deixou a Olga plantada no altar esperando por ele. O Vicente responde que não, e que na verdade foi o contrário, que foi a Olga que não chegou para se casar com ele e que ela não colocou nem o pé na igreja. A Natália continua sem entender e muito confusa. Ela pergunta que como assim, porque a Olga era o que mais ela queria, era se tornar a esposa dele. O Vicente diz que a Olga está se escondendo e que ela tem muita razão para fazer isso, e declara para a Natália ali que a Olga vai pagar muito caro por todos os danos que ela fez contra o filho dele, e que logo no dia seguinte ele vai fazer uma denúncia contra ela por ela ter feito todas essas maldades contra o filho dele. A Natália toda perdida ali, mas ela se invoca quando fala sobre o Benjamin e questiona o Vicente ali o que ele está falando e o que foi que a Olga fez contra o Benjamin. O Vicente então revela tudo ali, que desde que a Lúcia morreu, a Olga se dedicou a atormentar ele, o Benjamin, fisicamente e emocionalmente, e diz que o Benjamin ficou calado em todo esse tempo aí com medo porque a Olga tinha lhe ameaçado de matá-lo.
O Vicente diz que fica revoltado por essa mulher ter feito tudo isso com o filho dele em todo esse tempo, atormentando ele. A Natália então pergunta como foi que ele conseguiu descobrir isso, e o Vicente fala que foi uns vídeos que estavam gravados no celular do Lourenço que ele jogava e que ele deve de alguma forma ter gravado, e que se não fosse por esses vídeos, talvez ele nunca iria perceber o quão mal a Olga estava fazendo contra o filho dele. O Vicente diz que eles terão que ir ao médico para que assim ela converse com ele e ver se o Benjamin consiga superar esse grande trauma. A Natália concorda com ele ali e diz que sim, que esse é o melhor caminho. Logo em seguida ela começa a entrar em pânico ali e pede perdão ao Vicente porque ela tão pouco conseguiu se dar de conta também que tudo isso estava acontecendo. A Natália ainda fala que de fato ela sempre percebeu que o Benjamin ficava sempre inquieto quando a Olga chegava perto dele, mas que jamais passou pela cabeça dela que a Olga fosse capaz de lhe fazer tão mal e de machucá-lo. O Vicente ainda muito revoltado ali, ele disse que a Olga sempre falava para ele o quanto que ela queria o filho dele e que ele, o Vicente, como um idiota, caiu no joguinho dela. E o Vicente ainda fala ali que confiou muito na Olga e que muitas das vezes ele mesmo pediu para que ela levasse e buscasse o Benjamin na escola. A Natália diz que a Olga enganou a todos eles e depois ela pergunta onde que está o Benjamin. O Vicente responde que ele está com a avó dele e a Natália sai correndo e o Vicente atrás dela, e a cena depois muda e mostra a Margot com o Benjamin dizendo a ele que agora ele pode dormir tranquilo e durma em paz porque o pesadelo dele acabou e que agora ela não vai deixar mais que nada aconteça com ele e nem que a Olga machuque ele nunca mais, e que disso ela mesma vai se encarregar de garantir. Nesse momento, a Natália aparece ali gritando pelo Benjamin, que escuta, dá um pulo da cama dizendo que a mãe dele é a Natália. A Margot confirma que sim e ele sai correndo chamando por sua mamãe Natália. Os dois se encontram ali e se abraçam. O Benjamin pede para que ela não chore mais e fala que ele está muito bem graças ao pai dele que não se casou com aquela bruxa. A Natália pergunta se pode dizer um segredo a ele e o Benjamin diz que sim, então ela abraça ele e diz que isso também deixa ela muito feliz de ele não ter se casado com a bruxa da Olga. O Benjamin diz que quer muito que ela seja a mamita dele e a Natália responde que ela já é a mãe dele e que pode prometer a ele que seus braços e seu coração sempre vai ser dele e que vai cuidar dele e lhe proteger para que nada nem ninguém nunca mais volte a machucar ele. A Natália, por sua vez, se declara para o Benjamin ali e diz que quer muito ele de todo o seu coração porque ele é sim seu filho, e o Benjamin concorda e diz que sim, que ela também é sua mamãe, beija a Natália e lhe abraça. Agora, em outra cena, em um momento sozinhos ali, a Natália diz ao Vicente que o coração dela adotou o Benjamin como seu próprio filho e que ela ama ele de verdade. O Vicente diz a ela que não tem o porquê que ela seja mãe dele só de coração e pede para que ela acredite nele, e vai explicando a ela ali que não se lembra de nada daquela noite que a Olga disse que eles ficaram juntos e que se ela der esse voto de confiança a ele, nada irá impedir que eles voltem a ficar juntos para sempre e que assim eles podem formar uma família e viver naquele lugar onde eles tanto sonharam. A Natália responde a ele que essa casa ali sempre será a casa deles dois. O Vicente diz que sim, e que por mais sofrimento que trouxeram para eles dois e que tentaram muito separar eles dois, o amor deles dois segue intacto. A Natália responde que sim, porque o amor deles dois é tão forte quanto aquele cimento daquela casa ali e que nada vai poder derrubar eles dois. O Vicente diz que sim, que nada vai derrubar eles dois e que essa é uma grande oportunidade para que eles recomecem novamente. Chama ela de canto ali e diz que eles podem tirar aqueles móveis dali, pintar novamente aquela casa e que eles vão deixar aquela casa mais legal e mais linda do que antes e que isso será para eles dois e para todos os seus filhos. A Natália, muito feliz ali, ela diz que sim, que também será para seu neto que também está para nascer. O Vicente também ali, muito feliz, responde que sim, que será para a família completa. Logo depois o Vicente se ajoelha, chama ela de bonita e diz que ela é o grande amor da vida dele e que é isso sim que ela é o grande amor de sua vida.